13, então tem uma média acima da média, e é uma linha que foi produzida em 1996, bem instalada em 2001, então, sim, são linhas antigas, né? Que ainda mantém a mesma performance do trabalho de uma linha nova, né? São linhas hoje em dia fazendo cotações da HWS, nós chegamos em linhas que produzem a 120 kWh aproximadamente, e esse tipo de caixa está nesse tempo. Então, assim, a velocidade da linha influencia bastante no dimensionamento estrutural e no custo também de fornecimento. Então, assim, também um pouquinho de detalhe ao longo do tempo. Uma diferença de 10% ou de 15% em termos de velocidade da linha são peças não produzidas. Né? Então, muitas vezes são comparados preço com preço, preço e tal. Não, mas se produz 15% mais. Você por hora, não é? Uma hora, toda hora, os 15% deles, se for uma opção, simplesmente. Então, assim, esse é o desafio. Para mostrar essas questões para que elas sejam valorizadas, levadas em né? Cumprimento da linha é muito importante, acabou de falar sobre isso, né? Parâmetros do molde e outros parâmetros que são embutidos no processo do cliente. Né? Então, esse aqui, ó, é uma folha de cálculo, talvez bem parecida, vocês devem comer, né? E é porque assim, a graduação tem um serviço também de repotenciamento de linhas para melhorar a eficiência do médico. Isso aqui, na verdade, é um caso real, tá? Não dá para ver mesmo. Mas aqui dá para ver o que é cada ponto desse aqui, tá? Então, aqui nessas colunas aqui que são funcionamentos de dimensões e velocidades, isso é importante, né? Eu costumo ver aqui informações da sobre o cliente, a tipo de caixa revelada, então o cálculo de energia, tem cálculos simples, né? Eu vou consumir aqui no controle, ao longo de tantas horas, ele consome tanto no final do turno, né? E aqui no final do somatório de energia. Como que é feito esse estudo? Esse estudo ele é feito individualmente para cada cliente, né? Então, assim, gente, a gente vai fazer uma abordagem aqui em algum cliente que tenha uma linha que queira fazer um serviço de reutilização de energia diferenciada para a economia finalizadora, isso é muito usual, isso é muito frequente na Europa, a gente não é muito mais tranquilo. E assim, nada melhor do que estar preparado para isso. Então, são feitas, o objetivo é descobrir o consumo, né, de energia, as medições pneumáticas são feitas com chave de fluxo, tá? É o modelo aqui. Bombas hidráulicas, uma análise de consumo de energia elétrica, que são feitos por medidores de energia, e acionamentos elétricos da linha, tem um sistema da Siemens que faz o controle, tá? E são feitas as medições. Então, o objetivo é criar uma visão geral e encontrar os pontos de consumo daquela linha, né? Desenvolvendo soluções e propostas para aquele cliente. Um dos pontos, e aí falando, um grande fator de consumo em fundição é, de fato, o ar comprimido, né? Ar comprimido não pode ser negligenciado, ele é um fator de despesa enorme. Então, a geração de ar comprimido é um consumo muito importante numa fundição, né? Reduzir o consumo tem uma grande prioridade para quem quer deixar a linha eficiente. O uso de bico Venturi para sopro de moldes e modelos pode economizar até 20%. Então, essa pode ser uma informação interessante para vocês, né? Ela amplia a velocidade de saída do ar, certo? Não tem, enfim, você aqui consegue, tanto para sucção quanto para o sopro, né? Você consegue, por meio do Venturi, você consegue aumentar o teu poder de limpeza, o teu poder de sucção na tua fábrica, tá? Então, esse é um ponto interessante que a gente usa. Em nossos sopradores, nós usamos sistemas que usam o sistema Venturi, tá? Atuadores pneumáticos, usamos cilindros, step cylinders, nós falamos deles, e aqui dá para ver melhor como que eles atuam. Eles podem economizar até 30% no consumo, porque em vez de utilizar 2 cilindros, é utilizar um cilindro só, né? Conceito antigo, usar 2 cilindros para 2 cursos diferentes. Conceito moderno, né, atual, utilizar um cilindro step, onde ele tem câmaras diferenciadas, né?
Então ele não perde o movimento que ele já fez. Ele faz um movimento, tá? Ele faz um movimento e ele utiliza esse movimento para poder, que já foi feito, para poder fazer um segundo e atingir um segundo ponto, né? Então, utilização de step cylinders. Nós utilizamos essa tecnologia no nosso punch out, por exemplo, tá? Utilização de servomotores. Aqui eu já peguei uma informação emprestada das máquinas de moldar sem caixa, uma máquina de moldar FCMX, certo? Onde são utilizados servocilindros com a vantagem sobre sistemas hidráulicos ou pneumáticos na redução do consumo de energia. Aqui, ó, nós vemos quais são as vantagens e o percentual de redução. Então, nós estamos falando aqui, ó, de 66% de manutenção de eficiência, né, de redução de custo na manutenção. Menos peças móveis, menos elementos de desgaste, certo? No caso de bombas, por exemplo, onde são utilizados variadores de frequência, a gente vai falar sobre isso também, a gente vê menos cavitação, a gente vê uma corrente média menor, uma corrente de partida mais limitada, tá? E um rendimento melhor do componente em si. Então, essas são ações, ó, que estão sendo tomadas, e aqui nós temos em comum aqui a tomadinha verde, né, entre nós, ações que estão sendo tomadas em função da redução de energia, né, nas linhas, que no final acabam refletindo no custo do molde e na rentabilidade da empresa, que é isso que interessa para a gente, né? E a rentabilidade final da empresa. Sistemas pneumáticos em geral, algumas dicas e algumas técnicas que nós utilizamos, né? Evitar mangueiras longas, naturalmente. Maior a mangueira, maior a possibilidade de ter furo, de ter queda de pressão também. Reduzir pressão do sistema ao mínimo necessário, né? Cerca de 5, 6 bar. Isso só é conseguindo quando você elimina os vazamentos. Vazamento, muitas vezes, o compressor trabalha para suprir os vazamentos, para manter a pressão final. Máquinas de moldar necessitam de uma estabilidade muito boa na pressão pneumática, principalmente máquinas de moldar sem caixa, né? Onde nós temos a nossa FDNX, que é uma máquina hidropneumática que tem um resultado excelente na compactação, né? Feita aqui no Brasil, inclusive, em que a estabilidade da pressão é extremamente importante. Apesar dela ter um recurso como o Seiatsu, que abaixa a pressão utilizada na compactação de 5, 6 bar para 1 bar.2, né? Que é o que a gente utiliza num processo de aeração, né? Na nossa máquina. E aqui estamos falando do Seiatsu, são processos similares, vamos falar um pouquinho depois, tá? A estabilidade na pressão ela é muito importante, na pressão e na vazão. Sistema de monitoramento HWS para válvula Seiatsu. Sistema Seiatsu, eu vou mostrar para vocês numa próxima slide, mas ele é um sistema que utiliza um fluxo de ar, né, uma fluidização do ar, e o ar se torna um veículo de transporte da areia em pontos críticos de ferramental. Aí você fala, isso o sopro faz também. Eu vou mostrar a diferença que tem entre o sistema Seiatsu e o sistema de sopro num preenchimento de uma caixa de moldar, né? Então, ó, verificação e manutenção da pressão de expansão em relação ao adequado. Como? Pressão e volume de ar suficientes para um processo seguro de Seiatsu. Então, tem um sistema que controla que a pressão esteja no mínimo necessário para que a máquina funcione. Nem mais e nem menos, né? Isso é eficiência. Não é a gente tá sobrando, é a gente estar no que a gente precisa, né? Menores perdas por meio de vedação do espaço de expansão de ar. Também perdas naquele espaço onde a pressão passa de uma câmara para outra, isso é fundamental para que não perca a pressão e que isso aqui tudo funcione. Tudo aqui é um mecanismo que precisa funcionar bem, né? Eu estou abrindo aqui um parêntese, tá? Para explicar um pouquinho o sistema de aeração, que é muito similar ao sistema Seiatsu, que vamos falar em seguida, tá? É um sistema de baixa pressão de ar que fluidiza areia, para preencher áreas complicadas no molde. Então, o conceito, esse é um processo que foi patenteado pela Sinto, né? Assim como o sistema Seiatsu, né? É um sistema que a gente utiliza nas nossas máquinas, e ele ajuda muito na qualidade do molde e a superar pontos de sombra, que nós chamamos, no molde, onde a placa modelo tem alturas indesejáveis, né, mas que são necessárias,
e que não permitem a chegada da areia. Então, nós criamos pontos de saída de ar próximo a esses pontos, né, enfim, de preenchimento de areia, para que o ar seja um veículo para levar a areia até o ponto que nós queremos. Então, para o preenchimento de areia, é ideal. Mas eu estou citando esse sistema aqui por uma razão muito importante. Consumo de ar é reduzido em até 70% comparado com o sistema de sopro. 70% de redução de consumo de ar. Naquele estudo que eu mencionei, na palestra que foi feita no Paraná, né, da comparação das máquinas, a gente coloca isso aqui em termos de valores. Então, a gente transforma economia, quanto custa o ar comprimido e o valor final de redução de consumo final, tá? Sistema Seiatsu, sistema HWS, né? É um sistema, como eu disse, patenteado pela Sinto, né? Nós temos, em relação ao sistema de sopro, um grande diferencial que nós temos é que nós conseguimos passar por dentro dos multipistões e a gente cria um fluxo. Pessoal, eu queria pedir um pouquinho de silêncio, por favor. Está atrapalhando aqui a gente, tá? Muito obrigado. Então, a gente cria um fluxo que passa por dentro dos multipistões, né? Para auxiliar na compactação, na pré-compactação do molde, antes da prensagem pelos multipistões. Então, aqui eu tenho como são os multipistões, mas eu vou passar esse vídeo aqui, ó, que ilustra bem como que é o processo, tá vendo? Então, aqui ó, é a estação de preenchimento, tá? Da câmara de enchimento de areia, mas aqui é a câmara de Seiatsu, tá? Vou voltar um pouquinho só para começar de novo aqui. Vou focar aqui no Seiatsu, tá? Então, é um fluxo de ar passa antes da compactação e durante a compactação, tá? Pontos de saída de ar são estrategicamente colocados no modelo para poder permitir, ó, veja esse ponto aqui, tá? São pontos onde normalmente haverá um defeito no preenchimento de areia, mas que a gente cria uma passagem para o ar, passa o ar, mas não passa areia. Então, uma pré-compactação por ar, compactação hidráulica junto com o fluxo de ar ali, né? Essa fluidização da areia também faz com que aqueles pequenos grumos que formam micropontes, né, de areia no preenchimento da caixa, antes da compactação, que eles sejam eliminados, né? Passa o fluxo de ar e ele fluidiza a areia. Isso é fácil da gente imaginar, né, quando a gente vê o sistema funcionando aqui com a animação. Então, essa é uma aparência de uma prensa multipistões. Nós temos um multipistão, que é esse aqui, ele é um multipistão básico de 30 posições, mas nós podemos ir até 56 posições de prensagem, né, dependendo da necessidade do cliente. Podemos ir a caixas redondas, no caso de tambores de freio, por exemplo, né, onde a gente sabe que é muito importante para evitar a ovalização do produto, né, a gente utiliza caixas redondas com sistemas de compactação, é uma tecnologia também da HWS, né, eu acho que eu nunca vi no mercado, na verdade, onde essa prensa multipistões ela é redonda, certo? E ela, porque a distribuição de forças, né, da areia para a peça, né, que é uma peça redonda, e é desejável que não se ovalize, ela, na caixa redonda, ela tem uma resistência das paredes por igual, bem homogênea, né? E a prensagem é feita numa prensa multipistões redonda. Então, assim, tudo para reforçar que a HWS, ela tenta desenvolver sempre uma engenharia focada na necessidade do cliente. Qual que é o produto que vai produzir? Tal. Temos uma referência? Quase sempre tem. A gente leva para ver, o cliente analisa e a gente calcula esse retorno aí que ele vai ter, transformando o preço em valor, né? Então, esse é o processo. Vimos o vídeo, né? Passamos para o próximo, que é um outro diferencial. Eu estou abrindo aqui um outro parêntese, tá? Que é um parêntese que não tem a ver com energia, com economia de energia, mas tem muito a ver com processo. E eu não queria deixar passar a oportunidade de apresentar essa tecnologia para vocês, tá? Nós temos pela HWS uma tecnologia por meio de válvulas, tá? Controladas por servomotores, são ajustadas eletronicamente por receita e elas direcionam a carga de areia para o ponto que é necessário naquela placa modelo, naquele molde, certo? Então é um sistema muito sofisticado
de distribuição de areia na caixa de moldar e na placa de moldagem, né? Distribuição de areia segundo a peça do cliente, segundo a placa modelo do cliente. Então, no caso do tambor de freio, por exemplo, para dar um exemplo, onde uma caixa inferior, a distribuição de areia tem que ser muito diferente da caixa superior, porque são macho e fêmea, são opostos, né? Esse sistema é muito útil, porque você tem uma receita, agora vai fazer a caixa inferior. Ele muda os flaps de alimentação de areia e a areia é colocada, por exemplo, mais nas bordas do que no centro. Mudou agora para a caixa superior ou inferior, enfim. Ela muda os parâmetros e joga mais no centro do que nas bordas. Então, é um sistema que se adapta ao produto do cliente em 100%, tá? Isso aí não é economia de energia, mas é economia, no final, em termos de processo e de qualidade, né? Um outro ponto de economia de processo que nós podemos falar é no spray de desmoldante colocado em placa modelo. Esse valor também, quando levantado pelo pessoal da Alemanha em fundições europeias, a gente imagina aqui, né, que a gente tem um pouco menos de controle, mas em europeias, o valor gasto com óleos desmoldantes em linhas de moldagem é um valor muito alto em linhas automáticas, né, onde tem produções acima de 100 moldes hora. Então, há um sistema de controle eletrônico da quantidade de desmoldante, tá, e nos bicos spray, colocado cada moldagem na placa modelo. Sistemas eletrônicos que fazem esse controle, né? Então, isso também é eficiência. Gastar aquilo que é necessário e não jogar no lixo aí dinheiro de insumos que não são utilizados, né? Para atuadores hidráulicos, nós operamos com cilindros diferenciais, né? Que economizam de 50% a 66% de energia. Esse é o nosso standard de operação. E isso é aplicado principalmente nos multipistões. Multipistões trabalham 120 vezes por hora. Então, assim, é uma operação muito frequente, é uma operação que realmente demanda muito da unidade hidráulica. Então, utilizando cilindros diferenciais, economia de 50% para pressões que são relativamente baixas, né? Exemplo, pensa de multipistões, e aqui eu vou mostrar como que seria um projeto customizado, e nesse caso aqui, na parte hidráulica, ainda tem um diferencial, que é um diferencial seja de economia energética, seja um diferencial para o cliente. A prensa multipistões, ela pode ser dividida em zonas. Então, ela pode ter até 3 zonas, né? Dependendo do caso, desenvolve-se mais, mas a gente não passou de 3 em necessidades de clientes. Pode ter uma zona central de atuação, de pressão, diferente da pressão de uma zona periférica imediatamente na borda dela, diferente da pressão nas bordas da caixa. Por que isso? Porque a gente consegue se aproximar o máximo possível da parede da caixa de moldar, ou seja, desfrutar ao máximo a geometria da caixa. Isso, eu tenho fotos que não estão aqui, mas quem se interessar depois eu posso apresentar, tá? Principalmente de discos de freio da Brembo, né? Onde eles colocam 16 discos, assim, é absurda a quantidade, muito grande, não me lembro o número exato, mas os discos estão a 2 centímetros aqui da parede da borda e a caixa preenchida totalmente com o disco de freio ventilado. Então, é um processo muito interessante. Outra coisa, serve na pressão diferencial na borda, quando a caixa está desgastada, que ela começa a perder aquele ângulo de saída e o molde corre risco de não ficar, de ter deslocamento de molde mesmo da caixa, né? Principalmente com a colocação de macho pesado, isso é muito comum em linhas de grandes dimensões, você aplica uma pressão diferencial aqui nas bordas, né? E você consegue aumentar essa pressão de maneira que tu tem um molde compensa o desgaste da caixa com uma pressão mecânica de uma densidade superior de compactação na borda da caixa. Então, são recursos que a fundição tem e ela pode atrasar de maneira, muitas vezes, quase ilimitada, o tempo de manutenção de caixa, que é o que custa mais numa manutenção de uma linha, né? Quando tem que trocar as caixas de moldar, aliás, a diferença de uma linha de máquina, de caixa, para uma linha sem caixa, são as caixas, né? De custo. Uma linha de caixa custa quase 5 vezes mais que uma linha sem caixa, né? Então, é muito grande a diferença
São duas tipologias de produtos diferentes, né? São famílias diferentes. Então, aqui eu vou um pouquinho mais no detalhe, tá? Daquela modificação do punch-out da fábrica, da saída dos moldes. Então, a economia de 30% de energia, trocando-se um grande cilindro de punch-out por 4 cilindros menores, né? Então, a configuração final é essa daqui, ó. Em vez de um cilindrão central, tá? Nós temos guias laterais e os cilindros, 4 cilindros que fazem o punch-out de baixo para cima ou de cima para baixo, enfim. Tem várias maneiras de tirar o molde da caixa, né? Mas nesse caso aí, eficiência energética trocando-se por cilindros a step, né? E 4 cilindros ao invés de 3. Uma outra coisa interessante que eu já passei, mas eu queria mencionar com vocês é assim, no projeto de uma linha de moldagem, estamos sempre muito atentos, porque as zonas de maior consumo de óleo numa linha de moldar, como eu falei, é na máquina de moldagem e no punch-out, no check-out de saída, né? Então nós temos sempre o cuidado de posicionar o quarto de unidades hidráulicas no layout próximo dessas áreas. Então uma área ideal é uma área, o óleo naturalmente percorrer menos espaço, né? Então ele vai estar numa área próximo da moldadora e próximo do check-out, né? E normalmente estão em linha mesmo, por causa do recolhimento de areia de retorno. São os 2 pontos também de maior geração de resíduo de areia que tem que voltar para o silo de retorno, né? Então, a gente normalmente, num layout de linha de moldagem, a gente conserva a moldadora no mesmo alinhamento do check-out para poder facilitar o recolhimento da areia e você não ter muitos porões. A gente sabe hoje, principalmente depois da pandemia, né, que obra civil numa empresa é um custo absurdo, né? Então, a gente tenta, dentro da nossa linha de moldar também, utilizar o mínimo de porões quanto for possível. Eu trabalhei por muitos anos na Texid e os porões da Texid praticamente a gente falava que tinha uma outra fábrica embaixo da linha, né? Os porões eram gigantescos, cara. Você tinha praticamente salões e galerias embaixo e hoje em dia não. É o mais estreito possível, o mais racional possível para evitar gastos desnecessários. Aplicação de motores, né, de padrão AI2 para AI4, que representam um melhor rendimento, tá, e, portanto, um menor consumo de energia, de 13%, né, são motores de 4 polos, são utilizados principalmente nos pontos de deslocamento das caixas, para as linhas de resfriamento, né, principalmente, ali é um ponto grande de consumo, né. E agora a gente vai falar da geração de energia. Por quê? Potência hidráulica é uma geração de energia que tem dentro da fábrica, né? A gente transforma energia elétrica em energia mecânica hidráulica, ou energia elétrica em energia mecânica de ar comprimido, por exemplo, né? Então, a geração de energia elétrica hidráulica, né, para se tornar eficiente... O que aconteceu com a minha hora? Grazi. Você falou que eu tinha 1 hora. Obrigado. Não, obrigado. Tô brincando. Já vou concluir aqui. Então, geração de energia hidráulica, a gente tem uma diferenciação entre concepção de unidades hidráulicas para máquinas mais compactas, padrão, normalmente máquinas de moldar sem caixa, né? E máquinas de moldar mais potentes, maiores. Então, máquina de moldar sem caixa é a utilização de bombas com regulagem são bombas de deslocamento variável, que te dão uma potência hidráulica vinculada a um consumo direto da linha, tá? Mas são sistemas que dão um pouco menos de estabilidade hidráulica à moldadora, então utilizados em máquinas menores. Máquinas maiores, fazemos normalmente bombas com regulagem de fluxo, mas aí usamos bombas de pistões, tá? De alta eficiência, e alternando, dependendo do consumo da linha, e eu tenho um gráfico muito interessante na sequência, tá? Que alterna entre a geração de potência por motores e os acumuladores da linha, né? Então, durante picos de consumo, uma linha de moldar hoje, por exemplo, né, num padrão 6 nosso, mais ou menos 1.200 por 1.000, por 600 de altura ou 700 de altura, ela tem um consumo médio na faixa de 350 kWh. Mas ela tem picos de 1.570 kWh durante processos de
compactação, durante processos de expulsão de molde, e quando isso se combina durante a operação da linha, né? Então nós fazemos essa técnica, tá? E uma técnica mais avançada ainda é a técnica de parada do sistema hidráulico quando a linha não necessita de óleo. Isso é o que tem de mais avançado na gestão de energia hidráulica numa linha, certo? Padrão que aqui no caso Bosch, Rexroth, a Siemens também tem. A Siemens usa esse sistema, inclusive, para geração de energia hidroelétrica também, né? Por parte do consumo final. E tem várias vantagens aqui, muitas vantagens, estabilidade de corrente, corrente de partida mais baixa, enfim. Normalmente são bombas de alto consumo, bombas de muita potência, e aí as correntes de partida tornam-se um grande problema na entrada de energia, gera uma potência reativa muito alta para a empresa. Muitas até, porque o consumo de energia enfim, a gente vai entrar em muitos detalhes aí, meu tempo está acabando, mas assim, economiza-se cerca de 15% a 18% de energia. Quem tiver mais interesse depois, gente, entre em contato, tá? E a gente vai fazer o possível para poder atendê-los. Acionamento de bombas com variação de frequência tem a quantidade desejada de óleo disponibilizada pela velocidade do motor elétrico, né? E isso altera também o rendimento do motor, quando altera a velocidade. Diferentes motores elétricos disponíveis. Unidades podem ser utilizadas de maneira direcionada, ou seja, atender aos picos de consumo da linha. Vantagem, em operações de velocidade reduzida, economiza-se muita energia. Quando se tem uma geração de energia, que ela joga a água com o bebê fora, né? Do banho com o bebê fora. Ou seja, quando não está consumindo nada, ela está gerando do mesmo jeito. Ela está trabalhando. Aqui não. É um consumo bem específico. Olha que interessante isso aqui, ó. Aqui, ó, é o consumo típico de uma linha de moldagem, tá? Aqui é uma linha na faixa de 360 kWh. Então é uma linha típica do tipo que a gente comentou aqui antes. E veja, durante rápida aceleração de componentes, a gente tem picos de consumo aqui de 1.500, 1.600 kWh. E depois tem uma desaceleração. Nada melhor do que um sistema que acompanha isso daí e te gera a energia que você precisa naquele momento, né? Isso aqui é para onde o futuro vai, pessoal, né? É para onde o futuro vai, principalmente em linhas de grandes dimensões. Aqui é uma chamada da HWS, né? O slogan da HWS é perfeição em todas as formas, por meio do sistema Seiatsu, né? Clientes satisfeitos que produzem fundidos de alta qualidade todos os dias, esse é o objetivo. Qualidade, produtividade, automação, rastreabilidade, uso racional de energia. São mais de 750 plantas de moldagem instaladas e 85 sistemas de vazamento no mundo, né? Aqui é um exemplo, né, de reconhecimento, é a Proferro, eles estão na Bélgica, em Ypres, e é uma fundição muito grande, caixas, veja, de dimensões bem grandes, né? Peças até 500 quilos, e aqui é o reconhecimento de qualidade por 1 milhão de moldes produzidos nessa empresa, né? É bem interessante que essa empresa aqui, ela faz uma divisão no layout, isso a gente pode fazer, né? Da área de resfriamento de peças para a linha de moldagem. Então separa a área suja da área limpa, né? E a empresa consegue tirar nessa parte. Conclusão e perspectivas futuras, para onde que a gente vai, né? Então, a nós, da Cinto, é uma engenharia orientada às necessidades específicas do cliente. A gente tenta, primeiro, compreender, alguns clientes falam, puxa, demora muito a fase de orçamento. É porque a gente tenta entender o que o cliente precisa, né? É fácil pegar uma proposta de prateleira e, quero uma, tá aí, né? Não, a gente tenta entender o que o cliente precisa para dar uma solução diferenciada. Então, a paciência durante a fase de orçamento, ela é fundamental para a gente poder fazer esse entendimento e se alinhar com o que o cliente precisa. Desenvolver o conceito da solução exige tempo. Modernização das linhas com a tecnologia HWS e economia de energia. Isso é o nosso trabalho interno, né? No futuro, como vai ser? Que a gente acredita, né? Otimização maior das sequências de movimento, por exemplo, descida de mesa elevatória. Então, otimizar a combinação de movimentos da linha para consumir menos energia, né? Otimizar o desenvolvimento de novos cilindros com mais estágios. Então, o uso de step cylinders veio para ficar, é uma grande solução. E investigar a possível recuperação de energia. A energia que sobra hidráulica e pneumática, o que fazer com ela? Há muito tempo atrás, recuperar a energia de frenagem dos carros era uma folia, era uma ideia que não era aplicável, né? Hoje é
é viável e é aplicada, é pragmática na indústria, né? Então aqui eu queria terminar agradecendo muito a atenção de vocês, convidando para nos visitar na GIFA, vai ser um grande pavilhão, a Sinto vai estar toda unida nesse pavilhão na GIFA, no stand, vocês vão poder encontrar lá no mesmo lugar, Ômega Sinto, HWS, Sinto Brasil, Sinto Acódio, 3D Ceram, Sinto América, vamos estar todos no mesmo espaço ali, né? Então agradecendo, e aqui, falando de futuro, esperamos que a Sinto faça parte do futuro, já fazemos de alguns de vocês, mas do futuro da maioria de vocês. Muito obrigado e até a próxima.